Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre equidicultura. Bom pessoal, para falar primeiro de equidicultura, temos que compreender que equidicultura é o estudo e o manejo que desenvolve e aperfeiçoa a criação dos equídeos. E quem são os equídeos, pessoal? Os equídeos são compostos por os equinos, os asininos e os muares. E quem são estes exemplares nessas espécies? Temos os equinos, né, o equus cavalos, o cavalo, que a gente mais conhece aí, também tem o maior contingente de animais, o que mais a gente trabalha com ele, o que se tem muito são os cavalos e éguas, né? Nação para os equinos, a fêmea é égua, os machos não castrados são os garanhões, né, um garanhão, e os filhotes são os potros. Os asininos, pessoal, são os jumentos e jumentas, ou jegues e jegas, tá certo, pessoal? É outra espécie, são os asnos. E temos também os muares, tá? Os muares que são os burros e as mulas. Então, eles são animais híbridos, vindo do cruzamento das duas espécies dos equinos com os asininos. No caso dos burros e mula, é o cruzamento do jumento com a égua. Mas nós temos também um outro exemplar, outro tipo de par, que são o bardoto, tá? O bardoto é o cruzamento do cavalo com a jumenta. Então é menos comum ter, tá, exemplares de bardoto, mas existe aí também. Quando se tem o cruzamento do jumento com a égua, nós temos os muares, burros e mulas. E quando tem o cruzamento do cavalo com a jumenta, nós temos o bardoto. E um outro exemplar também de equídeos, temos aí os pôneis, tá? Os pôneis são uns mini cavalos, cavalos anões, tá? Dito assim também, que a diferença principal dos equinos são, com certeza, o tamanho, tá? São animais bem menores e suas crinas e caudas que também são muito mais volumosas. No Brasil existem em média 6 raças de pôneis, tá? E o nome sempre vem a raça pônei brasileiro, enfim, animais muito dóceis, animais muito criados para passeio, para trabalho com crianças, enfim, terapias assistidas por animais. São animais que têm uma criação maior e um valor elevado também nesses exemplares de pôneis. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o panorama da equidicultura brasileira, né, nós vemos que o Brasil é o quarto maior rebanho de equinos do mundo. Então nós temos um contingente aí grande de cavalos, perdendo apenas por China, México e Estados Unidos. E ele possui atualmente 5,5 milhões de animais. Então você vê que a gente tem muito cavalo e égua, né, muito equino no Brasil. Fora os outros equídeos que a gente já falou aqui, né? A gente falando aqui só de equídeo, de equino. Emprega mais de 3 milhões de pessoas. Então você vê que é a indústria do cavalo, né? Tem uma grande participação na geração de renda brasileira, né? Emprega muita gente, gera muito dinheiro, em média 30 bilhões de reais no país por ano. Então você vê que aí o mercado do cavalo, né, todos os trabalhos direto e indiretamente geram muita renda para o nosso país. Então as principais raças criadas no Brasil, pessoal, trouxe aqui 3, porque no Brasil atualmente são criadas 26 raças, tá? Entre cavalos de sela e de tração, mas as principais raças que têm o maior número de animais, são mais criados, são, em primeiro lugar, o quarto de milha, tá? Esse cavalo lindo, robusto, muito forte, musculoso, um cavalo que é muito utilizado para os variados esportes que temos no país, tá? Esportes equestres, vaquejada, laço, né? Team rope, enfim, tambor, prova de tambor, endurance, várias atividades, esportes e também para trabalho e até de lazer. Então o quarto de milha é o cavalo que tem mais número de animais dessa raça no Brasil. Em segundo lugar, nós temos o cavalo da raça crioulo, tá? Uma raça muito criada na região sul do país, principalmente, não só do sul do país, no sul da América do Sul, nesses países vizinhos aqui. Tem muitos cavalos crioulos, cavalo também muito forte, cavalo muito bom de lida, de trabalho, tá? Um cavalo que ele tem ganhando muito espaço em todo o território brasileiro. E em terceiro lugar nós temos também muitos exemplares como Manga Larga Machador, um cavalo muito bonito, um cavalo que também tem a sua desenvoltura, principalmente devido à sua marcha,
tá? Chama muita atenção e é um dos cavalos que são mais criados também do país. Então, vamos falar um pouco sobre a anatomia externa básica do cavalo, para vocês entenderem, né? Quando vocês estiverem com um cavalo, entenderem nomes comuns, nomes específicos. A gente tem que entender aqui, olha, algumas coisas muito importantes que eu chamo a atenção, aquela parte ali que está até marcada em cima do dorso do animal ali, aquela parte maior, mais alta é a cernelha. A cernelha, pessoal, muito importante a gente saber a sua localização, porque é o local onde a gente vai fazer a medição da altura do cavalo. Então, quando eu falo que o cavalo tem 1,50 m, 1,58 m, essa é a altura de cernelha, a altura do cavalo é medida aí, não na sua orelha, em cima da sua cabeça, tá? Se fosse assim, o cavalo teria muito mais que 2 metros, tem cavalo aí, né? Seria muito, muito alto. Mas a gente mede a altura de um cavalo pela altura de sua cernelha, tá? A gente tem os locais ali de ponto de anga, né? Local de garupa, local da sodra ali perto da virilha, tá? O jarrete, essa pontinha de trás. É importante a gente saber esses nomes, né? Boleto, quartela, porque determinado acontecer algum problema, a gente saber identificar e poder chamar ajuda, né? Para melhorar a saúde desse animal. Nós, veterinários, a gente tem que fazer resenha dos animais, então a gente tem que saber detalhadamente, além da sua anatomia, né, tem que saber também os desenhos de cromatologia, né, cores de pelagem, diferenças de sinais que os animais têm. Para agronomia, zootecnia, isso não é nem tanto específico, mas para veterinária, para essa parte de documentação, resenha, exames, muito importante. Mas essas aqui estou trazendo as principais nomenclaturas anatômicas externas que a gente utiliza, né, para determinar alguns achados anatômicos. Lembrar também, em relação à anatomia, é muito importante a gente saber um pouco da anatomia interna, né, falar ali da parte gastrointestinal, principalmente porque os animais têm muito problema de cólica. Então, a gente sabendo disso, a gente vai saber também como alimentar melhor esses animais. E a gente vai ver nessa aula aqui como se fazer essa parte de alimentação de uma forma mais adequada para os animais tenham melhor saúde e performance. Então, dentro das instalações que sejam adequadas para os equinos, visando seu bem-estar, visando seu conforto, visando seu desempenho, visando sua qualidade de vida, né? Devem levar a um estado melhor de saúde do animal, prevenir acidentes, que o animal fique tranquilo, levar o seu equilíbrio mental, né? O animal se sinta bem, que tenha menos desgaste e com isso tenha uma melhora da sua performance, né? O cavalo é animal solto, animal que gosta de estar em conjunto também, então deixar ele muito preso e sozinho sempre vai fazer mal. As instalações elas têm que ser sempre pensadas nisso. Como o animal na natureza, ele ficaria, como ele se sentiria melhor, em que condições a gente pode botar aqui para ele ficar melhor. Então as baias elas devem ser posicionadas no sentido leste-oeste, tá certo, pessoal? Elas, por causa do sol, para o sol não ficar causando muito estresse térmico nos animais, devem ser bem ventiladas, tá? Não exposta a calor excessivo, nem também frio intenso ou com corrente de ar desagradável. Tudo isso você tem que pensar para trazer um melhor conforto para o seu animal. Evitar utilizar telha de fibrocimento, tá? A não ser que no local seja muito frio, não tenha problema com calor. O cavalo, como eu falei, é um animal muito sociável, gosta de grupo, gosta de estar junto com os outros, então ele não gosta de ficar sozinho. Então, para minimizar isso, é bom a gente, quando tiver colocar em baia que ele consiga ver os outros animais por meio de janelas, né, por meio de alguma parte assim nas baias que ele consiga ver em cima da porta, enfim, que ele consiga saber que ele não está sozinho naquele local. Então, ao utilizar as baias, é importante abrigar o animal, né, lembrar de sempre soltar ele no piquete algumas horas do dia, também para se movimentar, para treinar, para melhorar toda a sua saúde e também sua motilidade gastrointestinal. Então, o tamanho da baia, em média, é de 3 por 4 metros, né, sendo ideal sendo de 4 por 4. E baias com tamanhos menores que esse vai trazer um desconforto muito grande para o animal. Você imagina, um cavalo é grande, então, se for menor que isso, pode já ele se sentir muito preso. Então, tudo isso vai levar a estresse que pode comprometer a qualidade de vida dele, consequentemente a performance esportiva, reprodutiva, enfim, tudo. Então, o tipo de baia quanto ao material de construção pode ser de alvenaria, né, que é considerado o melhor tipo de baia para cavalo. No entanto, é um tanto quanto mais caro, né? E outra coisa, se não tiver contato visual, ventilação, se não for, como a gente falou, assim,
específico para que ele se sinta confortável, não adianta ser de alvenaria que não vai prestar, tá? Então, de madeira, ela é um pouco mais rústica, mais barata, pode ser bem utilizada, só lembrando que aquela questão do conforto, aquela questão de manter o animal o mais natural possível, né? A de madeira ela tem uma manutenção maior, mas os cavalos eles também vão se sentir melhor dependendo de como ela for construída, mas eles podem até roer as tábuas se eles tiverem estresse, que é o chamado de estereotipia, né? Quando ele começa a ficar ali roendo a tábua, estragando, ele pode também até engolir ar, tá? Causar uma aerofagia que pode trazer problemas também gastrointestinais, como cólica. Então olha que exemplo de baias aqui, de madeira com estrutura de ferro também, as janelas um olhando para o outro, tá? De lado, um de frente também, isso fica muito bom, tá? Olha aqui, ó, os animais ficam de frente um para o outro para se olhar, tá? Um local bem amplo, ventilado, iluminado, claro. Olha que primor, que coisa linda uma baia dessa, né? De tijolinho ali, mas com a janela aberta em cima na porta, né? À noite para o animal descansar e tudo, você pode até fechar, mas é sempre bom que deixe espaço que eles ficam um vendo o outro, não se sintam só. Olha aqui também esse tipo de baia, que coisa mais linda. Tem até um cachorrinho ali também para interagir com os outros animais. Então, deve sempre se atentar ao conforto do animal na baia, né? Muito importante, né? Não deixar em qualquer cobertura, porque aí, se você não, vai ter problema, né? Se você não cuidar, vai ter problema de manejo de saúde com o animal. Então, é importante atentar essa temperatura dentro dos estábulos, uma temperatura que esteja dentro de zona de conforto térmico para a espécie. O cavalo é mais ou menos próximo de 25 graus Celsius. A nossa região norte aqui do país, aqui em Rondônia, é muito quente. Então, às vezes, normalmente a gente já atinge muito mais que essa temperatura. Então, a gente tem que pensar de uma forma que seja um local mais fresco, agradável possível. Então, as portas elas devem ser em número e ter espaço suficiente para a entrada e saída dos animais com os arreios, né? Um tanto quanto mais larga, numa altura mínima de 2 metros, porque o animal, se ele se assustar, se ele empinar, ele não bater a cabeça com facilidade. Uma largura maior que a dele, né? 1,20 m para passar tranquilo, tá? Deve ser feita de madeira resistente, boa espessura. Recomenda-se também o reforço com chapa de ferro nas portas, porque se ele der coice e tudo, ele não estragar com facilidade, tá certo? As janelas com uma dimensão mínima de 90 centímetros por 40, tá? Colocada a 1,3 a 1,5 metro do piso, tá? Não muito baixa, que permite uma boa iluminação natural e madeira resistente, porque o animal pode ali, ó, roer e pode estragar. Então os coxos, lembrar, pode ser tanto de alvenaria, de fibra de madeira, enfim, tem que ser funcional, tá? Pode ser de plástico. Deve estar numa altura baixa para facilitar o cavalo se alimentar. Lembra, o cavalo pasteja no chão, naturalmente. Então você coloca ele ali como mimetizar, como se fosse na natureza. Ele não deve ficar levantando a cabeça para comer, sim abaixar. Quando ele levanta muita cabeça para comer, isso foge da sua fisiologia e pode trazer problemas digestivos para esse animal. Então não deve ter cantos também para facilitar a limpeza, não acumular alimento, tá? E os comedouros também podem ser de dois tipos, um destinado só ao grão e farelo e um destinado à forragem. Então a gente vê ali, ó, no canto da baia, né, ele arredondado ali, numa altura baixa, tá? Olha outro coxo ali de plástico, um tambor você corta, é funcional, tá no chão, mas não tá o alimento todo no chão, tá o coxinho ali para ele abaixar, tá? Um coxo aqui na madeira, outro no estilo manjedoura de madeira. Para grão e farelo a gente tem que lembrar, né, e também para ação mineral, que ele tem uma altura também total de 1 metro a 1,20 m, não muito alto. A largura da boca de até 0,55 centímetros, tá? De 55 centímetros, tá? Para que não seja tão muito fechado, nem muito aberto também. O fundo também não muito fundo, para o cavalo não colocar a cabeça lá dentro, até 30 centímetros, tá? Essa profundidade e a largura ali, tá certo? E o local para forragem pode ser a manjedoura, como a gente falou, de ferro, madeira, uma redezinha mesmo, tá? Você pode colocar no chão, mas sempre em cima de alguma coisa, não deixe totalmente no chão, porque às vezes o cavalo pode ingerir terra e isso causar até verminoses, tá? O importante é que seja uma altura baixa, lembra? Tem que lembrar como é na natureza. Então olha aqui, ó, ele comendo feno, numa altura normal, alta assim, não é muito agradável para ele, não é muito bom. Ele vai comer, mas isso aqui pode trazer algum problema para o animal, tá? Ó, comendo com feno alto ali. Pode ser até naquela altura ali, um pouco próximo da altura dos seus membros, né? Mas o ideal mesmo é que ele paste rente ao solo.
tá? Questão de cestas e tudo, ó, tem que ter muito cuidado, porque às vezes o cavalo pode até se machucar. Então também não colocar, se for cesta, não colocar muito baixo para ele não colocar o pé. No caso de bebedouros, pode ser de alvenaria, de fibra, de balde, de plástico, enfim. Não tem problema nenhum. O bom ser automático, tá? Porque com boia, que aí ele vai fazer o trabalho dele sem ninguém estar lá toda hora enchendo, né? Pode ser também manual, não tem problema, tá certo, pessoal? O importante é que seja funcional, tá? Que você consiga colocar até 70 litros de água por dia, dependendo do local até mais. Cavalo tem que beber bastante água, senão dá problema digestivo, pode dar cólica, tá? Tem que ser limpo diariamente, pelo menos você tem que lavar 2 vezes por semana, mas sempre tem que estar limpando, nunca deixar sujo, tá certo? Então, olha aí, ó, um bebedouro no balde de plástico ali, né? Você pode fazer, mas o importante é que ele vai funcionar. Coloca uma boiazinha ali, sempre tá limpando. Pode ser outros automáticos ali, já industrializados. O importante é que ele funcione, ter a água sempre limpa, uma qualidade, quantidade, temperatura agradável para o seu animal. A cama do animal é muito importante também, tá certo? Porque vai dar mais conforto para o seu animal, até melhora o problema de casco, evita, né? Deve ser limpa diariamente, retirada as fezes, cama úmida pela urina deve ser retirada. E substituir toda a câmara quando necessário, pelo menos de 15 em 15 dias você tem que substituir essa cama. Então pode ser cama de maravalha, de pó de serra, de feno. O de capim triturado você pode até fazer, mas às vezes o cavalo estiver com fome, dependendo ali, principalmente quando coloca, se for verdinho, ele pode comer esse capim, aí se tiver no chão, misturar com fezes, com outras coisas, sujeira, com terra, pode causar problema digestivo. Então a cama ali, ó, traz conforto para o animal, maravilha, olha que coisa boa. De pó de serra ali, tudo vai deixar o chão mais confortável quando ele deitar de vez em quando também. O casco não vai ficar com tanta pressão, o cavalo tem muita laminite, tem que ter cuidado, tá certo? Olha aqui também com farelo de casca de arroz também. Aqui, ó, com um capim, com feno, mas como eu falei, às vezes pode o animal querer comer esse feno e fazer mal a ele, tá? Então, redondel é uma estrutura, tá? Que você vai soltar o seu cavalo nesse local para trabalhar ele. Pode ser montado, pode ser com guia, pode ser solto. Vai ter aulas de equitação, local para você amansar os seus animais, né? Fazer doma, enfim. É muito importante, tá? Não tem uma medida ideal para ter um redondel. Cada profissional vai ter sua preferência, tá? Só que um redondel muito pequeno também não vai prestar muito, não vai servir para muita coisa, tá? Sugerido que ele tenha entre 15 e 20 metros de diâmetro, tá certo? As cercas fechadas até 1,15 m e abertas até 2,20 m, tá? Importante ser cerca sempre de madeira. O piso pode ser de areia, de grama. Nunca deixar o mato crescer muito. Tem que ser um local que você esteja vendo o que está lá. Olha que redondel bonito, tá certo? Todo de madeira em volta, vazado ali, tudo, tá? Areia dentro, então isso aqui é muito bom para trabalhar com os animais. Pode trabalhar com laço, pode trabalhar, olha aqui, de terra e tudo. Nunca deixar o mato crescer muito. Os piquetes e as pastagens para o equino também, lembrar, o terreno é importante que seja o mais plano possível, tá? Não ter muito declive, para o animal não ficar tendo até problema locomotor, dependendo do desgaste que ele vai ter ali. Água em abundância, não tem nem o que falar, água natural para os animais. Boa qualidade da terra, né? Você tem que fazer a análise dessa terra, porque daí, desse solo, você vai conseguir produzir uma pastagem de qualidade. Dependendo do tipo de capim, né? Você vai usar o que? De acordo com o que você tem na região. Mas os recomendados são as gramas do tipo Coach Cross, Tifton, Gigs, né? A maioria do gênero Sinodondáctilo. Cuidado para algumas gramíneas do gênero Pânico, tá? Tanzânia, Mombasa, tudo que pode dar cólica animal se ingerido constantemente, tá? Tem alguns relatos aí de cólicas por pastagem do gênero Pânico. Então, piquete, pastagem ali, ó, numa altura boa, os animais, pastagem natural, baixar a cabeça, tá? Animais ficarem em grupos, eles vão se sentir melhor, mas é ideal você manter os equinos sempre juntos, tá? Ver animal solto, sozinho, tá? Solto sim, mas nunca sozinho, nem nada, tá? Ó, a cerca pode ser cerca de fio de cerca elétrica e tudo, vai respeitar bem, tá? Às vezes é até o mais indicado a cerca elétrica, porque os animais podem se machucar muito em cerca de arame. Então olha aí que coisa linda o cavalo na natureza, tá certo? Então se for fazer de arame, arame liso, tem que ter muito cuidado, tá? Já foi muito recomendada, mas às vezes o cavalo ele pode até acabar se machucando muito, colocar na cabeça, tá? Às vezes esses fios se rompem
e aí vai trazer problemas mais graves ainda, tá certo? O arame muito forte, quando ele se arrebenta, ele vira uma navalha, tá? Chicoteia e corta o cavalo todo com ferimento grave e profundo. Aí, vários ferimentos causados por problema em cerca, tá? O cavalo tem muito tecido de exuperação, tecido exuberante, demora a sarar, um tratamento de ferida em equino é grave, tá? Tem que ser muito cuidadoso, bastante tempo. Tá, olha que problema causado por arame liso, ó. Decepou a face do equídeo, né? Então, muito grave, mas tem que ter muito cuidado. Olha que coisa triste, né? Coitado. Então, tem que ter cuidado. Às vezes, ó, o animal coloca a cabeça e tudo ali, pode se machucar. Às vezes é bom colocar o quê? Esses canos em volta, para que não machuque, se cortar ele não venha a vir, né? Se esse fio de arame partir, não venha a cortar o cavalo. Então, na cerca você pode usar palanque a cada 10 metros com balancinho de madeira ou de arame, tá? O ideal é utilizar apenas 3 ou 4 fios. Um fio também, o primeiro fio na altura é que seja acima de 60 centímetros do solo, para ele não colocar as patas ali no fio mais baixo, tá? Uma boa alternativa é colocar essa mangueira de borracha como tipo de irrigação, uma coisa que cubra esse arame, tá? Encape ele para não, quando romper o fio, não machucar os animais. Se for de arame farpado, tá? Não é para usar, mas evite ao máximo. Mas se for usar, tem muito cuidado, tá? Porque os ferimentos são mais graves. Mas às vezes eles até costumam respeitar essa cerca mais do que a de arame liso, tá certo? Mas mesmo assim ele pode enfiar a cabeça entre os fios, machuca a crina, né? Corta a crina, enrola, tá? Machuca o corpo dele. E aqui você, se for feito de arame farpado, você pode até colocar os palanques a cada 20 ou 30 metros, dependendo do terreno. Utilizar a cada 2 ou 3 metros, você colocar, tá? Esse tipo de balancinho de palanque no meio ali, tá certo? Então pode ser também utilizar lascas de cada 8 a 10 metros, com balancinho de madeira ou arame entre as telas para ficar mais, entre as lascas, né? Para ficar mais firme. Então olha, arame farpado é complicado também, causa muito problema, e cavalo, ele, um arame enferrujado desse tudo para dar um tétano, né? Bactéria Clostridium tetani está ali no ambiente, nesses locais enferrujados, pode causar um tétano e mata, é muito grave para cavalo. Pode sobreviver com tratamento específico, mas é muito complicado, muito difícil. Olha que judiação nesse equídeo aqui, né? Então, melhor se fazer cerca, se puder, cerca de tábua de madeira, tá? É o mais utilizado para cavalos mesmo, além de ser bonito, é muito seguro, tá? Com madeira de qualidade, que seja resistente também. Só que o problema é que é muito caro para você instalar e manter, tá? Ela vai se estragando, você tem que ir trocando. E o melhor seria o que? Cerca elétrica, é mais barato e eficiente, tá? O animal respeita, tá? Você pode colocar só um fio que ele já vai entender, não vai passar ali. Em alguns casos você coloca mais um fio embaixo do eletrificado, não precisa ser eletrificado, só um só, mas coloca outro lá, que pode ser até de arame farpado, que ele já vai entender ali que não é para chegar perto. Então pode ser feita fio de arame, um tipo de fita de nylon também, entremeado por fios condutores de eletricidade. Você pode fazer essa cerca elétrica aí. Então olha aqui, ó, o animal, né, respeitando a cerca elétrica, ele só um fio, ele não vai chegar mais perto nem nada. O cavalo até com uma manta ali devido ao local. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o manejo básico da equidicultura, né? A gente falou o que é equidicultura, manejo de alimentação, tá? Lembra, sempre mimetizar o mais natural possível da natureza, tá? Animais que gostam de estar em conjunto com outros animais, soltos, sempre caminhar. Se for dar ração para esses animais, né? Naqueles coxos, daquelas determinações, nunca muita ração, tá? Cuidado com o problema digestivo, o cavalo pode dar muita cólica. E fazendo esse manejo básico, prezando pelo bem-estar dos animais, sanidade, você sempre vai ter cavalos muito saudáveis e com bom rendimento, seja no trabalho ou no esporte. Encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.